Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. De segunda a quinta-feira, todas as noites, de segunda a quinta, entre 10 e 11 horas da noite, tem relato ao vivo. De sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo. E todos os dias, às 11 da manhã, tem relato. De segunda a sexta, tem tipo ao vivo. De sábado, tem coletânea de relatos. De domingo, tem coletânea temática de relatos. E de segunda e terça, temos duas lives exclusivas para os membros do canal. Segunda-feira, Relato das Antigas. Às 11 horas, live exclusiva para os membros. Todos os membros de Gasparzinho, Sociedade Secreta. E de terça-feira tem o Proibidão às 11 horas, né? Por volta das 11, depois da live normal. Também para os membros de Poltergeist aí para cima, tá? Que é o Proibidão. E aí tem os vídeos do Matheus também, 12h30, de segunda a sexta, Almanaque Assombrado. De sábado e domingo, notícias. De domingo tem especial. Certo? Então, beleza. Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, e não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. E vamos matar um pouquinho da saudade de Sete Além, se é que, né? Ou de outra dimensão, né? Esses relatos aí. Quinta não é mais Sete Além Day, mas podemos contar um relatinho de outra dimensão aqui, outro ali, não é? Então vamos ver este relato aqui. Meu irmão ficou em Sete Além. Vamos ver? Olá, Ana e Assombrados. Estou enviando esse relato que não pertence a mim. Leia tranquilamente que o único nome citado está trocado. De quem que é esse relato, então? Bom, tudo se passa no ano de 1992, há quase 30 anos atrás. Eu relutei bastante em enviar, pois me traz lembranças ruins e tristezas, e também tinha certeza que ninguém iria acreditar em mim, até que comecei a ouvir os seus relatos sobre outra dimensão. E hoje sei que não foi coisa da minha cabeça. Como citei, tudo começou em 1992. Eu, na época, uma menina de 12 anos, morava com os meus pais e com meu irmão Miguel, de 6 anos, em uma pequena fazenda no interior. Ou, com outras palavras, na roça mesmo. Apesar da vida simples, éramos muito felizes. Meus pais trabalhavam para eles mesmos, plantavam milho e feijão que eram colhidos e vendidos e assim sobrevivíamos. Na época da plantação de milho, estávamos sempre de férias escolar. Eu era levada com os meus pais para a roça da plantação, pois eles não tinham com quem nos deixar. Miguel e eu adorávamos estar lá com eles, pois, como éramos crianças, corríamos entre os pés de milho, brincando de pega-pega, essas coisas, esconde-esconde. Era uma festa. E às vezes tomávamos uns puxões de orelha dos nossos pais por amassar alguns pés de milho. Um dia em especial, nossos pais nos acordaram cedo para nos levar junto com eles. Nos levantamos animados. Lembro que meu irmão ainda disse para mim, brincando, que o Pique estava comigo hoje e que ele iria se esconder em um lugar que eu nunca iria achá-lo. Bom, quem diria que essa brincadeira se tornaria realidade? Nos seguimos em direção à roça. Ficamos com os olhos brilhando, pois os pés de milho estavam enormes, daria para brincar muito ali no meio. Antes fazíamos uma parada debaixo de uma grande árvore. Ali os meus pais organizavam as ferramentas de trabalho, bebiam água para assim começarem a trabalhar. Então eles se embrenharam entre o milharal e nós fomos atrás. Não demorou muito para começarmos a brincar e correr ali no meio. Lembro como se fosse hoje, e me vêm lágrimas aos olhos. Quando deu a hora do almoço, nossos pais pararam e nos chamaram para almoçarmos. E como sempre fazíamos, nos reuníamos debaixo daquela árvore para comer. Até que meu pai se deu conta que a água da garrafa estava acabando e como estava muito calor, não daria para ficar sem a água. Ele então me pediu para ir até uma biquinha, uma nascente que ficava próximo dali. Era só atravessar o milharal. Do outro lado, pegaria a água.
Eu então peguei a garrafa e saí. Quando estava quase no meio do caminho, meu irmão chega atrás de mim, pedindo se poderia ir comigo. E eu deixei. Pior coisa que fiz na minha vida. Bom, seguimos o caminho no meio do milharal, no meio do milho. E eu comecei a achar estranho, porque nunca chegávamos do outro lado. Andávamos e nunca saía do meio do milho. O caminho era perto, não dava nem 500 metros de um lado ao outro, mas simplesmente não chegávamos. Eu conhecia bem cada canto daquela plantação, pelo fato dela ser pequena. Eu e Miguel sempre brincávamos por ali. Eu achei muito estranho, mas como eu era criança, não me passou pela cabeça nada de anormal. Até que nós dois, já cansados, resolvemos voltar para trás. Foi quando ouvi um barulho de machado cortando lenha. Parecia estar bem perto. Nós voltamos e andamos mais um pouco até que saímos do outro lado e demos de frente com uma casa bem pequena e muito velhinha. E um senhor estava ali cortando lenha. Ele nos olhou por um tempo e parecia estar assustado. Entrou correndo na casa e fechou a porta. Ele era muito estranho, ele era corcunda, muito magro, e o mais assustador é que não tinha cor em seus olhos. Eram olhos cinza, sei lá, sem vida. Eu, na hora, pensei que ele poderia ser cego, mas ele estava cortando lenha e nos olhou, né, e ainda correu. Bom, eu e Miguel ficamos um tempo ali parados. Quando íamos virar para irmos embora, ouvimos uma voz nos chamar, perguntando por quê duas coisinhas lindas como nós estaríamos fazendo ali. Que nós não éramos dali. E essa voz era de uma senhora. Também era muito estranha e tinha a mesma aparência daquele senhor, inclusive os olhos cinzas e assustadores. Eu respondi que estávamos buscando água para o nosso pai. Ela então se aproximou, começou a nos olhar, meio que revistando, pegando nossas mãos, pegando nossas roupas, tocando nos nossos cabelos, e ela parecia admirada. Meu irmão, nesse momento, com medo, me abraçou. E eu entendo porque aquela mulher era realmente muito assustadora. Eu disse que a gente precisava ir embora. Ela insistiu para que ficássemos e entrássemos. O senhor gritou lá de dentro da casa que era para ela nos deixar ir embora, pois nós não éramos dali e que poderia trazer problemas para eles. A mulher insistiu e nos mandou entrar. Nós, como éramos crianças inocentes, entramos. Era uma casa simples, de madeira e bem velha. Tudo lá dentro era de madeira, mesas, cadeiras. A mulher nos pediu para sentarmos. Pegou umas coisas dentro de um pote, pareciam biscoitos. Colocou em nossas mãos. Meu irmão logo comeu, mas eu não. Eu fiquei com eles na mão. Ela me perguntou se eu não ia comer e eu disse que eu não estava com fome. Eu só conseguia pensar na bronca que eu ia levar dos meus pais por ainda não ter chegado com a água e estar na casa de quem a gente não conhece. Passou um tempo e eu já querendo ir embora e meu irmão também. Levantei e disse que nós iríamos. A mulher então levantou rápido e colocou um pedaço de madeira na porta, como se estivesse trancando o caminho, trancando a porta. Eu, nesse momento, percebi que ela não ia nos deixar sair dali. Meu irmão começou a chorar, dizendo que queria ir embora. A mulher o pegou no colo, o acalmando, dizendo que estava tudo bem, que ela agora era nossa mãe e o velho era o nosso pai. Nessa hora eu corri para a porta tentando abri-la, mas eu não conseguia. Então o velho abriu para mim. A mulher ficou muito nervosa e correu atrás de mim com o meu irmão nos braços. Ele estava desesperado, chorando. Eu então consegui entrar novamente no meio do milharal e gritei para o meu irmão que eu ia chamar os nossos pais para buscá-lo. Então eu corri feito louca no meio do milharal, amassando tudo pela frente e logo saí do outro lado. Vi meu pai e minha mãe sentados embaixo da árvore almoçando e eu achei estranho porque aquele tempo todo que nós estávamos lá,
E era para eles estarem nos procurando, também preocupados. Eu cheguei perto deles apavorada, dizendo que uma mulher tinha pego meu irmão e eu tinha pego eu e meu irmão, só que eu tinha conseguido fugir. Meus pais não acreditaram, achou que eu estava brincando e meu irmão estava escondido no meio do milho. Mas eu insisti, eu disse que ele estava em uma casa do outro lado e a mulher estava com ele. Mesmo assim, eles não acreditaram. Disseram que era para parar de brincadeira besta, que eu tinha saído, não fazia nem 10 minutos. Então eu, sem ter mais o que dizer, comecei a chorar. Nesse momento, eles se levantaram e perceberam que eu não estava brincando. Eles entraram no meio do milharal gritando pelo meu irmão e eu tentando falar com eles, mostrando o caminho até chegar na tal casa. E eles disseram que não havia casa nenhuma no outro lado. Eu peguei o braço da minha mãe e mostrei a direção. E, diferente da outra vez, saímos rápido do outro lado. Só que dessa vez não tinha casa nenhuma lá. Era só um lugar com terras limpas para próximas plantações. Eu procurei a casa, eu procurei em cada canto ali, mas eu não achei mais nada. Meus pais estavam desesperados procurando meu irmão e me perguntando o que realmente tinha acontecido. Eles não conseguiam acreditar em mim. Bom, já se passaram 28 anos. Nunca encontramos Miguel. Foi dado como desaparecido. Aquela área e toda a fazenda foi checada e não foi encontrado nenhuma casa. A polícia não quis fazer o retrato falado do senhor e da senhora, pois achavam que eu estava mentindo, por falar que eles tinham os olhos cinzas. Eles simplesmente achavam que alguém tinha o sequestrado enquanto brincávamos em meio ao milho. Mas só eu sei o que eu vi. Meus pais nunca deixaram de procurá-lo. Hoje eles já são idosos e não gostam de falar sobre esse assunto, pois sofrem muito por não poderem fazer nada. Eu também, pois me sinto culpada de tudo isso. Desde o início, quando concordei que ele fosse comigo, até ter deixado ele lá, para poder chamar os meus pais. E mesmo não morando mais naquele lugar, e mesmo depois de tantos anos, dói meu coração ao relembrar isso, pois a única lembrança que eu tenho dele é chorando assustado no colo daquela maldita mulher. Hoje eu não moro mais lá, porém voltei várias vezes para tentar achar alguma coisa, mas nunca encontrei mais nada. Ai, credo, gente, que pesadelo! Pô, tem outros relatos de gente que desaparece assim. Meu, será que ele ficou preso em outra dimensão? Não é exatamente sete além, mas outra dimensão. Eles cruzaram de alguma forma, em algum momento, e aquilo se fechou e ele ficou pra lá. É possível isso, gente? Ai, não sei, eu sei que deve ser desesperador. Deve ser desesperador e traumatizante realmente pro resto da vida. Ponha-se no lugar. Você com seu irmãozinho e tudo isso acontecer, simplesmente sumir. Credo, não quero nem imaginar. Né? A gente fica meio... Será? Gente, como? Mas diante de várias histórias e há possibilidade sim, gente, se a gente começar a pensar assim, né, em alguns estudos, algumas coisas assim, pode ser. E vocês, o que vocês acham? Tem alguma experiência desse tipo? Conhece alguém que pode ter passado por isso? Manda o seu relato pra gente, ok? Espero que tenham gostado, apesar de ser triste. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!